boa tarde. Chegamos até a sua casa para apresentar mais projetos, mais mulheres, para lhe fazer companhia e conversarmos, sabermos muitas coisas, Cláudia. Hoje vamos conhecer aqui, já estou em pulgas, para conversar com as nossas convidadas sempre. A primeira convidada vem nos ensinar algumas coisas, acho eu, vamos aprender, e a segunda também. Aliás, acho que hoje vamos aprender com as duas convidadas. O que é que te parece? Há sempre a aprender. Exatamente. Há sempre coisas a aprender neste programa. Por isso, se você nos assiste pela primeira vez, estamos aqui na Curiacos TV de segunda a sexta-feira pelas 15 horas. E o quê? Conversamos com mulheres empreendedoras, com mulheres que vêm aqui falar sobre as suas histórias de vida. Portanto, é um programa que pode trazer muita coisa para si. Hoje eu estou aqui um bocadinho baralhada porque não podemos dizer, são projetos, mas não são bem projetos. Tem mesmo que ficar a ver e conhecer e partilhar com quem mais gosta. Por isso, já sabe, temos as nossas redes sociais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, Conversa de Mulheres, para ver as coisas, para saber o que é que vai acontecer durante a semana. Para partilhar. Exato. E o YouTube, pois é, quero lá mais visualizações. Hoje tenho que contestar, quero mais visualizações. Se eu bater aqui já. Então, já sabe, no YouTube da Curiacos TV tem uma playlist, Conversa de Mulheres, programas completos. Pode ver os programas completos, são os mais recentes, não é? Também tem um que são as rúbricas e melhores momentos, que são alguns programas já mais antigos, mas tem os programas completos e pode partilhar com quem quiser, para assim aqui aumentarmos aqui os nossos up. Não dar só um up de visual, um up de views. Pois é, através do YouTube pode aceder a vídeos completos, programas completos e para partilhar. Não é, Ruth? Partilhar. Outro lado do mundo, este lado do mundo, os amigos, as amigas e, olha, se quiser também com os inimigos, que assim eles também aprendem qualquer coisa. Exatamente. Pronto, e agora não vamos ter um separador. Não. Vamos já ter um vídeo que nos vai apresentar qual é o tema e do que é que a nossa convidada nos vem falar. E eu acho que já vão ficar cheios de dúvidas, por isso ainda bem que ela veio hoje para nos tirar as dúvidas. Não, fique connosco que já voltamos. Sabias que a indústria extrativa está diariamente presente nas nossas vidas? Basta olhar à nossa volta para perceber que tudo aquilo que nos rodeia são elementos químicos extraídos da crosta terrestre. O elevador, o relógio, o próprio edifício, a garrafa de água, a água, o telemóvel. Já imaginaste a tua vida sem o telemóvel? Sabias que o tungstênio é um dos principais constituintes do circuito do telemóvel? Este é obtido através de reações químicas que o separam do mineral. Neste caso, como a scheelite é um mineral denso, vamos separá-la por um processo hidrogravítico. Mas como é que chegamos a esta amostra? Através da exploração de minas e pedreiras. Mas antes disso é necessário perceber onde se encontram os recursos e para isso utilizamos métodos geofísicos. Vem descobrir o curso de Engenharia de Minas e Geoambiente. Uau, já está tudo lá em casa, o curioso. Ai, que giro! Vamos descobrir. Eu já estou. Oh, meu Deus. Então, passamos já a apresentar a nossa convidada de hoje e temos connosco a Maria de Lourdes Diniz. Olá, seja muito bem-vinda. Vem falar sobre Engenharia de Minas. Sim. Então, uma pequena apresentação. Quem é a Maria? Boa tarde, Olá, muito obrigada pelo convite e por esta oportunidade Obrigada também. a nós por vir cá falar sobre isto. É algo que nunca tivemos aqui no programa. Ainda bem, é uma Em inovação. 5 anos já viu como é que é possível? Como é que é possível? Um curso Sim. que já me disse em off tem mais de 100 anos. Sim, Como é que é possível é isto verdade. acontecer?
Pronto, então eu sou licenciada em Engenharia de Minas, portanto pré-Bolonha, acabei o curso em 96. No meu tempo o curso era só Engenharia de Minas, não tinha parte da componente ambiental e nesse segmento fiz o mestrado em Engenharia do Ambiente e seguidamente um doutoramento em Engenharia do Ambiente. Desde 2008, portanto, sou docente no Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e neste momento sou diretor da licenciatura e também diretor do programa doutoral, portanto, na mesma área científica. E esta paixão, este interesse, quando é que nasceu, apareceu na sua vida? Foi um bocado por acaso. O meu pai era engenheiro mecânico, portanto havia já esta tradição da engenharia um bocadinho muito família, próxima, não é? exatamente. Portanto, já era das matemáticas, Já e dessas matemáticas, coisas química, todas, gostava claro. muito da química. A química não. Pronto, exato. Deve ter sido por isso, química não. Química. E a parte naturalista, portanto, o curso de Engenharia de Minas, a própria atividade é muito naturalista, muito outdoor. E eu, amante de desporto, de atividades ao ar livre, claro que encontrei aí precisamente a minha paixão. E aí fiquei desde... E não tinha esta ideia, porque hoje em dia há muita internet, acredito que os nossos jovens, se calhar mais facilmente vão a uma faculdade à distância de um clique, veem os cursos que estão lá, o que é que são os conteúdos, não é? Mas no seu tempo, se calhar, não havia. Eu entrei para a faculdade em 91, portanto Sim, claro, é muito sim, diferente. sim. A internet ainda estava a arrancar, digamos, Sim. e não havia o fácil acesso à informação. Como é que descobriu este curso? Realmente foi nos boletins da Direção-Geral do Ensino Superior, portanto vi as engenharias e achei que a Engenharia de Minas podia ser alguma coisa atrativa, porque a Engenharia Química era muita química, a Engenharia Civil era muita construção civil e a Engenharia de Minas achei que podia ser muito diferente das restantes engenharias da faculdade e fiquei. Então, isto foi quando decidiu ir para a faculdade, é que decidiu aqui Sim, para as sim, Minas? foi mesmo no último Porque no ainda último passo. estudou as Minas na primária, que o seu tempo deve ter sido como o meu, que foi na primária, não é? Na primária que se estudava, não falava de Minas? Não falávamos no ensino secundário, não. Falávamos um bocadinho sobre a geologia, mas muito Mas eu breve. lembro de falar muito de breve. Minas. É daí que eu só me lembro de Minas. Nunca mais me lembro de Minas. É mais nova depois do que eu. Depois. Não é muito, que eu terminei 2 anos depois. Foi assim só um bocadinho. Não me lembro depois de Minas, por isso nem nunca me surgiria isto das Minas. Só penso nos mineiros, não é? Pois é, essa é a ideia que muita gente ainda tem das minas, dos mineiros, aquela atividade pouco saudável, suja e difícil, que hoje em dia é completamente diferente. A maior parte dos sistemas e dos processos são automatizados, robotizados, portanto há uma componente muito da informática, da digitalização, muito à frente do que era antigamente. Portanto, e eu acho que é um bocadinho necessário desmistificar que a engenharia de minas e a indústria extrativa só polui, só estraga, pelo contrário. Hoje em dia, com a legislação e a própria tecnologia e os próprios profissionais que são preparados para abraçar estes desafios de forma sustentável e ambientalmente segura. Porque hoje em dia, se assim não for, é impossível abrir uma mina em qualquer sítio. Sim, tem que se ter cuidado com o ambiente, não é? Sim, sim, sim. Então, o que é isto da engenharia de Minas? O que é que faz um engenheiro de Minas? O engenheiro de Minas pode... Exato, pode fazer porque deve haver várias saídas, não é? Exatamente, pode fazer muitas coisas. Primeiro porque tem a parte da engenharia e a parte da engenharia dá acesso a trabalhar em muitas áreas. Um médico só pode exercer medicina, um advogado direito, enquanto um engenheiro de Minas ou de outra especialidade qualquer tem um vasto leque de áreas em que vários engenheiros a dizer isto. em que pode atuar, é verdade, a nível de projeto, tomadas de decisão, câmaras municipais, em obra. Portanto, eu, quando acabei o meu curso, fui trabalhar para uma empresa de construção civil. Portanto, na parte de escavação e demolição. Tem tudo a ver com a parte da geomecânica, da sustentabilidade dos terrenos, das estruturas, que é muito ligada à parte da engenharia civil também. Portanto, isto está E tudo tinha lá um interligado. arqueólogo, que descobrimos nós que os arqueólogos também têm que ir lá para ver se não há... Exatamente. Tem que haver um estudo arqueológico Hoje em dia primeiro. é tudo complementar e muito transversal. Portanto, tem que haver várias especialidades envolvidas. O engenheiro de Minas tem a parte das águas, os recursos hidrogeológicos também, que pode trabalhar. Nós, no departamento Os seus olhos brilham a falar disto tudo. Porque é a mesma paixão. Eu gosto mesmo disto. Isto é a melhor coisa do mundo. Como é que ninguém descobriu isto antes na vida? É verdade, é mesmo por gosto. Nós temos o privilégio de ver várias pessoas que falam sobre as mais variadíssimas coisas, não é? Aqui, nessa cadeira.
e que falam sempre com este brilho, não é, Cláudia? Ainda bem. É mesmo uma alegria ver, porque falam, É a paixão, é a o paixão. mundo ilumina-se. Mas pronto, então águas. Águas, tivemos também agora recentemente um apoio à Polícia Judiciária, num caso que estavam a investigar, portanto, falsificação de materiais. Falsificação de materiais. Sim. Pronto, Não se pode dizer mais nada. Exatamente. Ok, Pronto. confidência. Tivemos Eu pensei esse o quê? apoio. Mas falsificam o quê? Rochas, vendem pedras vindas de não sei de onde, minérios. Já Na percebi, alfândega materiais. teve disponível uma exposição que era a Arte do Falso, que nós tivemos o privilégio de ver, porque foi, portanto, facultado pela Polícia Judiciária da Diretoria do Norte, em que realmente o que falsificam não lembra a ninguém. Portanto, há muita tudo. coisa que é falsificada que nós normalmente nunca iríamos imaginar. Não queríamos E é imaginar verdade. que as pessoas falsificavam. É verdade, Pois, é exato. verdade. Fica aqui à imaginação de cada um. Também tivemos um pedido de apoio, por exemplo, com o radar de solos para descobrir um cadáver, portanto, que estava enterrado a algures num bosque, portanto, também foi um apoio que nós demos. Aquela maquininha que a gente viu viu, ali, é um radar de aquela solos. maquininha que vão por ali a ver. Portanto, eu estou a falar das situações que são menos tradicionais, porque o nosso core, o nosso foco central é a exploração de minas e dos recursos geológicos, portanto, que é mais abrangente. Os recursos geológicos envolve quer os recursos metálicos, portanto, nós conhecemos por o chumbo, o zinco, o Pode cobre. explicar tudo como se estivesse na escola. Para nós entendermos. Sim, por favor. Os não metálicos, portanto, as rochas ornamentais, o granito, o mármore, temos na nossa cozinha a nossa bancada de granito. Sim. E depois os metais, não metais, os recursos geológicos, portanto, o carvão, o gás natural, portanto, é um recurso geológico. Temos os recursos hidrotermais, portanto, a parte das águas, e a nossa função, no fundo, é explorar esses recursos de forma sustentável e de forma também segura e ambientalmente aceitável. Portanto, no fundo, é isso que nós fazemos. Podemos trabalhar num diverso leque de organismos, instituições e áreas, portanto, pode ser muito diversificada. Portanto, é um curso que vale a pena, quem gosta das engenharias vale a Sim, pena. vale muito a pena. Nós, por regra, somos um curso com poucos alunos, temos 20 vagas, portanto nunca seremos muito mais do que 20 por ano, digamos, a formarem-se. E só existem duas escolas que no fazem país, este curso. Exatamente, que lecionam esta Tão área. pouco. Mas as outras escolas não se sobrepõem, porque o Instituto Superior Técnico, portanto, é outra escola onde existe a Portanto, há uma engenharia em de Lisboa Minas, e outra no Porto. É mais vocacionada para a parte da energia, por exemplo. Nós, mais para a parte do processamento, do tratamento de minérios, portanto, da concentração dos recursos para depois irem para a metalurgia e então ser o seu seguimento no processo normal. Portanto, é uma área que a mim me diz muito, me satisfaz muito e que acho que é um futuro, porque tudo o que nós usamos, tudo que temos no nosso dia-a-dia... Nós vimos no vídeo, não é? A questão dos Os telemóveis, os computadores, os carros... Tungstênio, nunca ouvi falar disso As na minha lâmpadas, vida. que agora não são de filamento, mas as lâmpadas que tinham filamento, sim, era o sim. tungstênio. Portanto, Também era tudo. tungstênio. E tudo Ouvi isso essa vem da indústria palavra. extrativa. Aliás, Isto eu sei que, desculpem a minha ignorância, mas nunca tinha. o wolframio. O wolframio. Se não houvesse indústria extrativa, se não houvesse a exploração, os engenheiros de minas, não tínhamos esses recursos para para a sociedade, para o que nós precisamos para a sociedade viver e desenvolver. E nós ainda temos muitas minas em Portugal ativas? Dos metálicos temos 3 minas, grandes minas, que é a mina da Panasqueira, portanto, perto da Guarda. Portanto, temos a mina em Aljustrel, e que é, portanto, Almina, Piritos Alentejanas, e Neves Corvo, portanto, a Somincor, também outra grande mina. Todos os nossos alunos são absorvidos por essas Todos. 3 minas. Portanto, se conseguir entrar no curso e acabar, tem emprego trabalho garantido. Aliás, este garantido. ano tivemos pedidos de algumas empresas às quais não podemos responder porque não temos estudantes a acabar. Portanto, que não há. Portanto, eles são todos Não há tanta absorvidos pelo procura. mercado, pelo mercado de trabalho. Olha, Cláudia, vou para as minas. Ok. Já não tinha cabeça para estudar tudo outra vez, meu Deus. É muito estudo, são quantos anos? Portanto, agora temos os 2 ciclos, portanto, segundo Sim. o sistema de Bolonha. O primeiro Sim, ciclo 3. são 3 anos e o segundo ciclo, portanto, 2 anos, que é um mestrado. São 5 anos. 5 Era anos, como era antes. Sim, sim, antes, sim. sim. É preciso ter muita paixão. É muita paixão por Muita fazer paixão. contas e fazer coisas. Porque estão sempre a estudar, não é? Sim, sim. Então, no meu tempo, foram 5 anos de licenciatura, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutoramento. Portanto, só ao fim do Ok. doutoramento é que eu comecei a dar aulas, a ser docente, a lecionar. Portanto, mas valeu sempre a pena o que foi investido no estudo, porque
O conhecimento não ocupa lugar, estamos sempre a aprender coisas novas. Então a tecnologia, o que hoje Está é sempre a evoluir. exatamente, Quase topo de inovação, diariamente. amanhã já não é. Pois. Portanto, temos de estar sempre atualizados e atualizarmos nesse âmbito da tecnologia. Portanto, é um processo sempre em desenvolvimento. Então, e mineiros? Mineiros em si, sem ser da engenharia de minas? Ainda temos mineiros ou já temos só quase robôs? Não, até temos mineiros, sim. Ainda há a parte da arte, que só os mineiros é que sabem, só que não naquele âmbito de ambiente escuro, úmido. Está ali a cavar. Exatamente, não é preciso. Com o Hoje, capacete, com a luzinha. Sim, sim. hoje em dia há caminhões dentro da mina completamente robotizados, sem motorista. Que engraçado. Isto é realmente muito giro. Há muitas mulheres, desses seus 20 alunos. Sim, portanto, nós somos um curso, se calhar, um bocadinho atípico nesse sentido, porque Das temos engenharias. um equilíbrio bastante equilibrado em termos de género, é verdade. É? É. Portanto, as mulheres gostam desta área. Sim, temos assim quase, não direi 50%, mas é bastante próximo. Normalmente nas engenharias é sempre muito os homens. Sim, tradicionalmente. A engenharia de química penso que era uma exceção, mas tradicionalmente civil, mecânica, informática. Eu dei aulas de engenharia informática, tinha 4 turmas, se tivesse uma ou 2 mulheres, era muito. Pois, é muito virado São para- cursos tradicionalmente para os homens. mais vocacionados ou mais atrativos. E as mulheres às vezes entram e depois Não, que Não entram, sei. que entram ficam. Acho que entram ficam. os que entram ficam, Sim, porque também já gostam mesmo sim, daquilo, sim, não é? sim. E tem conhecimento e isso, não é? É. Na engenharia informática, as notas de entrada são muito altas, portanto, só entra Já que eram no realmente, meu tempo. pois, quem quer o curso, não Era é? o meu tempo. Eu depois eu depois mudei tudo na minha vida e entrei logo na primeira opção, depois já não precisei ter com isso. Mas era isso que eu pensava, se não entrasse em informática, o que é que ia fazer? Pois é. Engenharia de Já. Minas? Não sabia. Se eu soubesse, se calhar tinha posto engenharia de Minas. Mas tinha ido para o técnico, que era mais perto, que uma das minhas condições é que eu não queria ir para muito longe, não me dava muito jeito. E então, por onde é que já viajou com isto das minas? Pronto, Por todo o mundo um bocadinho. por todo o mundo um bocadinho, é verdade. Portanto, nós, como docentes, temos uma parte que é dedicada à investigação, e eu sou membro integrado do Centro de Investigação em Recursos Naturais e Ambientes, portanto, o Serena. Neste Já momento, estamos aqui a ver agora, então aqui isto. O Serena, não Serena. é a Serena. É o Serena. Portanto, neste momento sou coordenador científico do Serena FEU, portanto, o Serena Porto, porque temos o Serena Lisboa e o Serena Porto, e sou vice-presidente do Serena. Neste momento são os cargos que eu ocupo no Serena. E o que é que faz o Serena? O Serena é um centro de investigação que tem diversas áreas de atuação, portanto, a energia, o ambiente e os recursos geológicos, os recursos minerais. E essa parte de investigação, portanto, que faz parte da carreira docente, parte de investigação, permitiu-me a mim realmente viajar por todo o mundo, nesse âmbito de divulgação, que faz parte da nossa missão, divulgar a investigação. Como diria a nossa colega, a gestora de ciência, a investigação só está terminada quando é comunicada. Porque se fazemos investigação e se ela fica guardada na gaveta, não serve para nada. É verdade. Portanto, é preciso divulgar, é preciso disseminar, espalhar aquilo que descobrimos, aquilo que investigamos. E o Serena tem permitido isso também. Pronto, eu tive licença sabática nos Estados Unidos. Nós temos algumas fotos, se calhar Sim, podemos ir ver. sim. Vendo, comentando. Exatamente. Portanto, Isto aqui foi eu acho- no encontro de Serena, que foi recentemente, em fevereiro, portanto, primeiro encontro dos investigadores de Serena, da Foz do Aranho, portanto, isto foi cá em Portugal também. Olha, mas ali está a ver, não está equilibrado, uma mulher e 2 homens. Mas tinha muitas mulheres, por acaso. Foi coincidência. Eu escolhi as fotografias. Eu estou a brincar, estou a brincar consigo. Isto a gente aqui não pode ser muito sério. Onde é que Isto você aqui anda? foi feiras em Chamonix, em França, portanto, no glaciar. Portanto, lá está a parte naturalista que eu tanto adoro. Portanto, tudo que seja natureza, eu estou lá. Aqui também, pronto, foi no glaciar em espetáculo. Chamonix, portanto, nas E está montanhas. fresquinho. E depois quando vai a estes sítios consegue mesmo estar só de férias ou está lá a ver, aqui tem há a sempre- rocha, não não, sei o é quê. impossível, Aquela é, rocha ali, é. não. Tem que ir Já ali alguma ver. vez tentou levar alguma rocha na mala? Não, Não, porque é pesada. não. Portanto, aqui foi Exato. quando estive nos Estados Unidos, na tal escola licença. na Colorado School of Mines, portanto, é uma das mais antigas e das do topo no ranking das escolas de engenharia de Minas. Portanto, tive algum tempo lá e tive a oportunidade de participar
em muitos projetos com a Agência Ambiental Americana, com a EPA. Tive essa faculdade, que foi muito proveitoso, muito enriquecedor mesmo. Aqui também foi nos Estados Unidos, em Keystone, também no Colorado, portanto, uma conferência que eu fui apresentar sobre barragens de estéreis Barragens de estéreis, portanto, são os rejeitados que são gerados quando concentramos a substância útil, que é a nossa riqueza. Você diz uma série de palavras e eu consegui ficar. Explique-me lá. Por exemplo, nós para extrairmos uma grama de ouro, temos que extrair uma grande quantidade de material. Okay. E essa quantidade de material depois vai passar por uma série de processos que se chama beneficiação ou processamento, até conseguirmos extrair a tal grama de ouro. E geramos 90 toneladas de material que não é substância útil. Portanto, e consoante processo químico ou físico, que nós chamamos de rejeitados ou estéreis, depois são armazenados. Pronto, e são armazenados, tem que ser de uma forma geotecnicamente segura e ambientalmente também. Portanto, a parte química e a parte geotécnica. Que é uma coisa que hoje, cada vez mais, toda a gente fala. É verdade, é verdade. Para ter um bocadinho de ouro, faz um desperdício. É preciso extrair muito material. Hoje em dia, com a filosofia da economia circular, cada vez mais nós somos direcionados para aproveitar tudo. Portanto, a economia circular, portanto, tudo o que é, exatamente, tudo o que é subproduto, portanto já não é resíduo, é um subproduto, terá que entrar como matéria-prima noutra. Tudo era resíduo, não é? Noutro processo. Para ser sustentável tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Muito giro. Muito Hoje já aprendemos. Aqui foi precisamente nos Estados Unidos, também numa parte, portanto, com a EPA, num trabalho, estávamos a fazer uma detecção com um traçador, portanto, havia uma contaminação que supostamente seria de uma mina abandonada, portanto, o traçador, no fundo, foi identificar de onde é que vinha, a contaminação. Pronto. Então nós injetámos. Mas ali parece que estão ali muito sentadinhos. Ali. Estamos numa pausa ali a comer uma maçãzinha, é verdade. Vais dar, parece que estão ali. Maravilha, estou a trabalhar. Estou a adorar. Portanto, o objetivo era introduzir o traçador, portanto, a montante, e portanto, assim, antes da tal mina, e depois ver onde aquilo ia sair, se trazia então a contaminação ou não. Aqui já vamos a recolher a água com o traçador, portanto, depois, a jusante, digamos, depois da mina. A jusante, depois. Aqui também foi num acidente que ocorreu nos Estados Unidos, portanto, uma mina abandonada que houve uma derrocada, e eu participei nesta atividade da EPA, portanto, de resposta de emergência, em que foi feita a avaliação da contaminação das águas, dos solos, no fundo, e que estávamos a fazer a recolha de águas para fazer a análise, portanto, e medir os parâmetros locais da água, do rio. Cá está, outra vez. Portanto, chapéuzinho, claro, sempre. riozinho, montanhazinho, bronzeado assim. Bronzeado à camionista, mas sem andar no caminhão, pronto, é assim. É um bocado, mas é muito bom. Está sempre ligada com a natureza, não é? É muito bom. E depois o facto de estarmos no trabalho de campo, esquecemos tudo o resto, esquecemos a burocracia, as reuniões, os processos chatos, é muito, para mim, é fantástico. Isto é que é a parte que gosta, não é? E aqui foi muito recentemente, portanto, nós temos um projeto também da parte ambiental, que eu estou mais ligada à parte ambiental na exploração mineira, e nós estamos a avaliar uma antiga mina de ouro e de antimónio, e estamos a avaliar antimónio. Estamos a avaliar a contaminação dos terrenos de propriedades privadas e ali é um momento de pausa a comer uma laranja. E nunca recebeu ameaças nem nada por estar a ver essas coisas? Não, isto é tudo com consentimento, de propriedade privada, claro. Temos que respeitar. Isto foi um convite de uma palestra, portanto, na Universidade da Beira Interior, de uma colega, portanto, na parte da radioatividade, que eu também faço investigação e trabalho na parte das radiações. Isto agora é tudo coisas da moda, não é? Estão tudo assuntos da moda agora dos dias que correm. Radioatividade, o ouro branco. Já vamos perguntar aqui à doutora. Aqui foi no Fundão, também tivemos fazer um trabalho sobre dispersão de poeiras de uma escombreira, portanto, que é uma escombreira que é muito antiga e tem muito material, que é de fácil, muito partículas muito pequeninas, que é facilmente transportado pelo vento, e nós andamos nesta região a fazer a avaliação dessa dispersão. Já temos, não sei, ainda temos mais. Essa nos Estados Unidos também, portanto, equipada para ir para o meio do rio, recolher amostras.
E para a ação. Sim, sim. Cá está. Agora. É o chapeuzinho. É o sempre. chapeuzinho. Eu gosto Estamos do ali a medir chapeuzinho. o caudal portanto, aquele ribeiro. Isto foi num passeio também nas Aqui Rocky já, Mountains. aqui já tem um ar mais... Mais descontraído. Mais Foi descontraído. no final, antes preocupados de regressar a Portugal, portanto nas Rocky Mountains também, um momento de relaxamento. E estava sem chapéu. E conte-me lá, e o lítio? Temos lítio ou não temos lítio? Isto vai dar ainda aqui uma grande imbróglio com o lítio. Temos não é? lítio, temos processos muito seguros de extração e do lítio. É preciso ter calma e conhecimento do que se fala. Pronto, no fundo, Está aí uma grande confusão, é não muito é? polémico, mas Lançada, porque por um lado querem que nós exploremos o lítio, depois as populações também não querem, não é? pois, mas as pessoas nunca querem, mas tiram partido e usufruem daquilo que o lítio proporciona. Portanto, é tudo uma questão de equilíbrio. E eu estou na parte ambiental, portanto, eu sou muito Por isso é que lhe perguntei também esta muito parte. direcionada para essa parte e é sempre estar a prever. Nós quando temos um projeto de uma exploração mineira, temos que contemplar todo o ciclo Desde que da abre, mina, o ciclo de exploração vida, até que fecha, não é? o ciclo de vida da mina. Portanto, é a prospecção, portanto, é investigar o subsolo, se existe lá o nosso recurso ou não, a exploração, portanto, retirar esse recurso, o processamento, concentrar esse recurso e a parte ambiental, que é o fecho da mina. E nós temos que prever, e é sempre um desafio, portanto, estamos a prever no futuro, como é que vamos fechar a mina, como é que vamos minimizar o impacto que a mina vai gerar, quer na população, quer no ambiente. E hoje em dia considera-se todos os aspectos, o aspecto social, o aspecto económico, e tem pesos iguais, o aspecto ambiental, portanto, isso tem que ser tomado em consideração. E hoje em dia as tecnologias são tão avançadas que permitem fazer isso sem qualquer problema. Eu dou um exemplo. A Austrália é o país cujo PIB depende exclusivamente dos recursos, da extração dos recursos geológicos e não tem... e é aquela natureza fantástica que acho que todos nós sabemos, pelo menos da televisão ou das revistas, tem aquela natureza geológica e natural e, no entanto, é um país que vive da exploração dos recursos geológicos. Portanto, se calhar poderíamos usar, temos aqui o mesmo ouro debaixo dos pés e nós estamos a usá-lo, não é? Exatamente. É um bocadinho por aí. Nós temos que nos despedir. Quer convidar alguém para ir para o curso? Ainda podem ir este ano. Escolher. Aqui nesta Câmara. Então, as candidaturas ao acesso ao ensino superior serão em breve. Estivemos na semana passada, portanto, no fim de semana do 25 de abril, estivemos na Mostra Ciência no pavilhão Multiuso de Gondomar. Espero que tenham estado presentes, senão haverá outras oportunidades para conhecerem o nosso curso. De qualquer forma, deixo o convite, quem tiver interesse pode nos contactar. Estamos sempre disponíveis para receber curiosos e potenciais candidatos e colegas que queiram saber um pouco mais sobre a engenharia de minas. Muito bem. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Muita curiosidade. Lá está, e este é daqueles programas que tem que se partilhar, porque se calhar alguém que não sabe que curso é que vai tirar. Olha, houve lá aqui esta senhora doutora engenheira que até viaja muito. Até viaja muito e está na natureza. Não, mas é muito pois, nunca interessante. pensaram nisso, não é? Muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. E nós agora vamos receber, receber a nossa próxima convidada, não é? Fique desse lado, porque vamos passar um pequeno separador e já voltamos. E cá estamos nós de volta, não é? Sim, e já prontinhos para receber a segunda convidada. Já nos despedimos da primeira, que foi muito interessante. Se não assistiu, brevemente estará disponível. Portanto, agora é o momento da segunda convidada. Exatamente. E vamos receber então a Flávia Cansado. Cansado com C de cedilha. Exatamente, porque eu não estou cansada. Por isso que... Exatamente, era isso que eu lhe ia dizer. Boa. É por isso. Não, e é importante dizer, porque daqui a um tempo pode dizer as suas redes sociais e o C de cedilha faz diferença se forem procurar. Exatamente, exatamente. Olá. Olá, bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, vai falar sobre o quê? Então, vim falar hoje um pouco sobre o equilíbrio das áreas da vida, o alinhamento de vida pessoal e vida profissional, enfim, que é um grande desafio das mulheres, cada vez maior, mas que tem como lidar. Dá para equilibrar. Flávia, e o que é que a Flávia faz? Conta-nos aqui um bocadinho, rapidamente,
do seu percurso profissional, porque é que nos vem falar disso? O que é que a permite falar disso, não é? Tá bem. Bom, eu sou consultora e coach na área de desenvolvimento humano, eu já trabalho nessa área há 16 anos. Comecei Muito na tempo parte de... já. Sim. Minha formação inicial era direito, eu sou advogada, mas nunca quis advogar. Eu não sei, nós raramente temos aqui uma advogada que queira ser advogada, só tivemos uma. Então, Não gostou? E aí quando eu formei, eu já tinha feito alguns estágios, meu pai é advogado também, e eu já não queria advogar, então eu fiz um curso de empreendedorismo e pensei, preciso fazer algo empreendedor na advocacia, porque eu também não queria perder o curso, são 5 anos. Claro, exato. Tirar a OAB, né? Sim. No caso, no Muito Brasil, a OAB, estudo. que não é fácil. Pois. Então, eu comecei a trabalhar ser a na ordem. parte de empreendedorismo e gestão no nicho jurídico. E aí, dentro da área de gestão, inevitavelmente a gente vai se especializando e eu me apaixonei pela área de pessoas, desenvolvimento humano. Depois agreguei, aí fiz pós em gestão empresarial, depois me certifiquei no coaching. Sim, é que fartou-se de estudar, isto foi estudar e estudar. Foi para aproveitar os 5 anos, estudou muito. Assim. Isso, não dá para parar, né? A gente tem que estar estudando sempre. Enfim, aí fui mesmo direcionando para essa área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano e fui percebendo que a mulher tinha muitas particularidades. No nicho jurídico, dá para ver uma diferença muito grande, é muito desafiador, é um meio muito duro. Tem muita... É um meio de muitos homens, não é? Sim. Então, não dá pra gente falar, é a mesma coisa para uma mulher e um homem se diferenciar. Não é. E aí eu fui observando Ainda também. não é. Ainda não é, exatamente. Ainda não é, porque há pouco tempo tivemos o 25 de Abril em que até falámos que para as mulheres tiveram muito mais direitos, mas a verdade é que ainda hoje não é a mesma coisa. Isso. E a questão dessa questão da vida mesmo, das áreas da vida da mulher, geralmente a mulher tem muitas outras áreas, acaba assumindo muitas funções. Então, nessa dinâmica toda, eu fui percebendo também como esses desafios, que eram os desafios que eu passei também, e comecei a direcionar para esse público feminino. E até cheguei a um ponto que eu falei, não faz sentido também ficar só no nicho jurídico mais. Então, hoje, meu foco principal são mulheres e falo realmente dessa questão da vida sistêmica, né? Do desenvolvimento pessoal, profissional, mas com esse alinhamento das áreas da vida, que foi algo que eu tive bastante, foi muito desafiador para mim. Eu tenho 4 filhas. 4 e filhas. Marido, cachorro, papagaio. Ainda arranjou animais. É para ser à corajosa. meia dúzia, mais o cachorro, mais o papagaio, já são 6. Pronto, lá em casa para Então, tomar enfim, era algo que tinha um propósito muito pessoal também, acabou sendo uma missão muito pessoal para mim. E, enfim, no nicho jurídico eu desenvolvi um projeto que chama Under Lawyer, que é para mulheres no nicho jurídico também, mas são todos projetos nessa mesma linha, falando sobre vida sistêmica, que nós somos seres sistêmicos. Né? Então, O que é isso de seres sistémicos? Nós temos as várias áreas da nossa vida. Então, se eu não estou bem na minha área pessoal, de alguma forma vai afetar minha área profissional, vice-versa. Então, a importância desse equilíbrio mesmo, para que a gente esteja bem, assim, de todas as formas que nós precisamos e que nós queremos estar. E há aqui alguma fórmula, há bocado falámos com a engenheira, não é? Deve ter imensas. Há aqui alguma fórmula, aquilo que funciona comigo vai funcionar consigo, vai funcionar com o outro? Ou como é que isto é? Certo. Eu gosto muito de falar que desenvolvimento, alta performance, não tem receita pronta. A grande questão é trabalhar de dentro para fora. E as pessoas olham muito o que o outro faz, o que dá certo na vida do outro. E o que dá certo na vida do outro, muitas vezes, não vai dar certo na minha vida. O coaching, ele trabalha isso, ele traz isso. Ele ajuda a pessoa a olhar para a vida dela, para os recursos que ela tem, para os pontos fortes que aquela pessoa tem, que é diferente dos meus, inclusive. Então, quando eu trabalho, eu nem levanto os pontos fortes de um cliente. O cliente a minha cliente, ela precisa perceber. Então, esse trabalho de dentro para fora é a fórmula. É você trabalhar, potencializar aquilo que você tem de melhor. Basicamente, de uma forma simples, é isso. Portanto, não há uma fórmula que se aplique a todos. Não. Se calhar para mim ser realizada é ter 10 filhos, mas se calhar para a outra pessoa é ter 0 filhos e ter uma carreira, é isso? Exatamente. E a gente, às vezes, fica com uma necessidade de rótulos, não é? Sim. E o rótulo, ele atrapalha, ele não Nos ajuda. comparar, desejar o que o outro tem, por aí, não é?
A comparação é o que traz a infelicidade, na verdade. Porque quanto mais você compara, mais você... E às vezes você fica tentando atingir algo que não vai te fazer feliz. Aí eu falo, você fica olhando para a grama do vizinho e às vezes ela é sintética. Então, não faz sentido. Por isso é que está sempre tão limpinha e cortadinha, Grama, é né? É relva. exato. Relva, Grama é relva. obrigada. A relva. É verdade, a minha está sempre. Eu tenho lá na varanda. minha? A Ah, minha espetacular. a minha está sempre, que é sintética. Lá está. Erva daninha. A minha é mesmo sintética. E então, como é que a pessoa pode saber se está aqui a equilibrar bem estas várias áreas, a vida pessoal, a vida profissional? Certo. Um dos pontos é o próprio conceito de equilíbrio. A gente pensa em equilíbrio, o que a gente imagina? Equilíbrio das áreas da vida. Que eu vou conseguir dar 100% de atenção para o meu marido, para as minhas filhas, que eu vou ser uma profissional que em um determinado tempo vou me destacar. E o equilíbrio, justamente, a gente entender que não existe uma perfeição. Não é? Ou seja, a pessoa nunca vai conseguir fazer aquilo tudo a 1000, não é? O dar conta de tudo, que eu acho que é um grande peso que as mulheres carregam, não é? Sim. Foi uma tem que vez... ser a melhor mãe, tem que ser a melhor esposa, tem que ser a melhor profissional, tem que ser melhor de tudo. Estás a ouvir? Não é possível. Não é possível. Porque ninguém é perfeito. Exatamente, mas nós agimos como se existisse uma perfeição. Uma vez eu fui na médica, acho que eu estava com 3 das minhas 4 filhas. E aí ela perguntou, a hora que eu falei que eram 4, ela, nossa, como você dá conta? Eu falei, mas eu não dou conta. Então, eu falo que empoderamento é a gente falar sobre vida real. Esse empoderamento, às vezes, de internet, e o meu caminho ele é justamente oposto, é na mão contrária, é que nós temos desafios. E, às vezes, quando você fala dos desafios, você se conecta muito mais do que você tentar mostrar uma vida perfeita. E a internet, com todas as suas facilidades, e eu trabalho 99,9% virtual, então para mim é uma ferramenta de trabalho, mas as pessoas olham para aquelas vidas perfeitas da internet e precisam perceber... Aquilo está cheio de filtros. E aquilo ali são recortes, não é resumo. Sim. Eu não vou te mostrar se você tem uma montanha de roupa para dobrar na minha casa. Eu estou ali para falar sobre alguns assuntos específicos. Então, o equilíbrio, na verdade, é você conseguir entender o que são as suas prioridades, que não é prioridade do outro, e conseguir atender essas prioridades. Em algum momento, a gente precisa parar e pensar, hoje, o que é prioridade? Eu tento equilibrar, isso foi o que eu cheguei na minha vida, que foi melhor para mim, semanalmente. Então, eu tenho uma visão semanal. Eu não quero passar uma semana sem ter tido um tempo com meu marido. Eu não quero passar uma semana sem ter desenvolvido, sem ter estudado algo que seja 30 minutos. Eu não quero passar uma semana sem ter tido um tempo com as minhas filhas. Então, eu gosto de medir semanalmente, porque eu não vou conseguir fazer isso diariamente. E se eu ficar tentando, eu vou me sentir frustrada, então vai ser pior. Então, eu coloco essa medida semanal. Faz-me sentido. É algo que dá para ser Meio atingido, termo, não é? exatamente. Exatamente. Sim. Exatamente. A frustração também complica muito, não é? Sim. Porque ela está ligada às expectativas que a gente coloca. E como nós convivemos com várias pessoas o tempo inteiro, a gente acaba colocando expectativas no outro. Eu tenho um nível de exigência muito alto comigo e com o outro. Então, é algo que eu preciso estar sempre ali verificando, controlando. Eu tenho uma filha de 14 anos e às vezes e ela é super ponderada. Eu falo que ela é o meu ponto de equilíbrio. Então, às vezes eu falo, filha, eu exagerei. Ai, mãe, eu acho que... Sim. Foi. Acho que podia ser menos. Falar, é muito giro. Então, eu acho que é isso, né, gente? E o desenvolvimento. Eu sou apaixonada por desenvolvimento. Esse parâmetro meu da semana, se eu passo uma semana sem ler algo, sem assistir, sem fazer nada que eu sinta que eu estou me desenvolvendo, é algo que me incomoda, a questão da frustração, não é? Que está ligado também aos nossos valores, que também são individuais. Ou seja, no final das contas, é um trabalho muito pessoal. Desenvolvimento humano é desenvolvimento de pessoas, alta performance é você desenvolver pessoas. Tudo tem a ver com o desenvolvimento das pessoas, o olhar para as pessoas, ensinar as pessoas a olharem para elas. Para si próprio, não é? Porque lá está, cada um é o seu. Nós temos algumas fotos que nos vão ajudar aqui a percorrer aqui alguns pontos que a Flávia nos quer trazer, não é? Vamos ver. Quem é você? Se calhar há pessoas que não sabem quem são elas próprias, não é? Exatamente. Aí tem uma sequência que eu vou desenrolando sobre... Então vamos lá ver.
quem é você? Você é mais do que a profissão que exerce, não é? Ainda que seja apaixonado pelo que você faz. As pessoas, às vezes, o que você é? Eu sou advogada, não. Sim. Eu sou a Flávia. Eu sou mais do que advogada, eu sou mais do que a consultora. Exatamente. Mesmo que goste, lá está, de fazer o que faz. Você é mais do que as fotos que publica. Ainda bem que eu não publico assim Mesmo tantas que- fotos. Retratem os momentos especiais. Boa. É verdade. Porque a gente tende a romantizar o passado também, não é? Você olha as fotos, nossa, era tudo tão bom. Claro, você só publicou as fotos dos momentos bons, tiveram os Claro, momentos ruins exato. também. E a gente as fotos que aceitar. estão bonitas, não é? E aquelas que nós achamos que, Sim. que estamos bem, Por exemplo, claro. tirar uma fotografia e repara que tem uma folha de alface no dente. Ninguém Ias gostar, põe. pelo Não, amor de não, Deus. ninguém Mas, põe. no entanto, isso acontece muitas vezes. Exatamente. Porque nós somos meninas fit e comemos muita alface, estão a ver? É por isso. Você é mais do que as metas que cumpre. Ah, meu Deus. Mudar. Ainda que se sinta Ainda. melhor Ao ao realizá-las. realizá-las, não é? Sim. Tem pessoas que às vezes focam só em estar o tempo inteiro atrás de metas, metas, metas. E a pausa ela é importante, o silêncio é importante. Ou seja, a pessoa A não tem que só mudança. ser isso, não é? E quando eu atinjo algo, eu já me tornei uma outra pessoa. Então, às vezes, aquela outra meta que eu coloquei não faz mais sentido. É verdade. As pessoas, às vezes, Sim. escalam o edifício, chegam lá em cima e falam, não era isso que eu queria. Sim, sim. É verdade, é verdade. É como aquelas pessoas que, já falámos aqui, quando nutricionistas querem muito emagrecer, que não tem nada de mal, ou engordar, ou criar músculo, e que vão ser felizes quando? E quando chegam lá, afinal, não são felizes, porque na realidade a pessoa é muito mais do que isso, não é? Exatamente. Ah, é bonito. É bonita. Você é mais do que pensam ou dizem sobre si. Ainda bem, não é? Por melhor ou pior que a pessoa possa parecer, não é? É outro ponto, as pessoas, às vezes, elas ficam muito apegadas a rótulos, às expectativas que os outros colocam nelas também. E nós somos muito mais do que tudo isso. E isso tem a ver com o quê? Porquê é que as pessoas colocam isso? Dão importância a isso, aos rótulos, àquilo que os outros pensam? Eu percebo o seguinte, isso tem muito, é muito cultural também, isso é muito social, não é? Eu vejo que desde a infância nós somos podados. Sim. E às vezes somos muito podados. E aí você chega numa determinada fase, numa fase adulta, que você às vezes não sabe o que você quer, quem que você é, e tem ali uns conceitos do ser, ter e fazer. Nós somos muito direcionados para o fazer. Nós somos reconhecidos pelo fazer. Muitas vezes as pessoas falam com crianças, não é? A criança faz algo e fala assim, ai, que linda. Mas o linda não tem nada a ver com aquilo que ela fez. Nós valorizamos muito o fazer. E o ser não é muito... A pessoa não é incentivada a descobrir o que ela tem de único. E muitas vezes no ensino tradicional também é assim. É muito podado. Eu cuido muito nisso com as minhas filhas. Eu tenho uma filha que ela é muito criativa. E ela dava respostas, às vezes, em exercícios que extrapolava por causa da criatividade dela. Então eu explicava, olha, aqui você precisava ter respondido dentro desse contexto. Isso é muito difícil de explicar, Porque não é? eu não podia... Ela estava sendo extremamente criativa. Eu não podia falar que ela estava errada. O raciocínio dela não estava errado, estava verdade, fora do que tinha é sido verdade. pedido. Só é fora do padrão ou da resposta certa que Daquilo alguém que ela tinha precisava definido para o que era a momento. resposta certa, não é? Exatamente. Então é dentro... E a gente cresce nisso, não é? Com esses parâmetros, com essas... Por exemplo, até a questão... Até com a convidada anterior, a questão das profissões, né? O direito também era uma profissão que até hoje ainda é vista muito como uma profissão tradicional. E não é mais. Não é mais. Hoje existem funções que são totalmente diferentes do que sempre se falou. Hoje há áreas totalmente diversas, mas as pessoas olham para profissões como se fosse um menu de restaurante. A, B, C. Sim. E não, e às vezes você vai criar uma profissão totalmente diferente, você vai criar um subnicho, né? Um novo segmento, por um olhar que você teve que as outras pessoas não tiveram. Não viram, exatamente. Então, mas é algo que eu acredito que tem que ser trabalhado também no âmbito educacional. A gente trabalha depois que já está... A gente poda e depois fica tentando colocar enxertos para fazer crescer algo, não é? Quando, na verdade, é um fator muito mais educacional. A gente precisa mudar no ponto educacional. Há mais fotos? Hoje és tu, Rui.
Ruth. Ser em essência, portanto, é muito mais profundo do que fazer ou ter ou parecer, não é? Exatamente. Ser é aquilo que acabámos de falar. Acho que podemos ir para a seguinte. Você é muito mais do que aquilo que faz ou tem. Também há muitas pessoas que se medem por aquilo que têm, que já conseguiram, não é? Exatamente. Aqui ainda tem fazendo aqui um paralelo, no Brasil nós temos muito essa questão que eu vejo que aqui não é tanto, aqui é bem mais tranquilo. Que é do que você tem. As pessoas lá, elas vão conversar com você e elas querem saber qual que é o seu carro, qual é o seu telemóvel, em que bairro em que cidade você mora, em que bairro você mora. Valoriza-se muito isso. E aqui eu percebo que é muito mais tranquilo em relação a isso. Eu acho que depende das pessoas. Há pessoas que são mais atentas Não sei, a isso, até outras que não. pela questão do consumo, talvez aqui no Brasil é tudo muito mais difícil a questão do consumo, Sim. de acessibilidade a bens, então talvez dê essa... As pessoas deem essa... Eu acho que, se calhar, no Brasil, o que dizem é que há mais diferença, não é, das classes Sim, sociais, não é? Há mais pessoas ricas, há mais pessoas mais pobres, não é? Se calhar não há tanta classe média. Que diferença faz isso para as outras pessoas? Pois, para mim não faz, mas Pois existe é, uma Pois, questão vem muito esta- meio Sim. cultural que traz isso muito... No nicho jurídico isso é muito, muito forte. Sim. Que Sabe, acabam de- só por dar importância àquela pessoa pelo aquilo que ela tem? E às vezes até o escritório que você trabalha. Às vezes tem pessoas que trabalham em grandes escritórios e que têm menos oportunidade de crescimento. Às vezes não tem até em termos de remuneração, nem tem sim, sim. mais o nome daquele escritório, porque... E por fim, às vezes a pessoa fica ali anos naquele escritório e você vê que escritórios, muitas vezes, isso acontece muito no Brasil, no interior, que são grandes bancas, que são muito rentáveis, que saíram desse né, que resolveram criar seu próprio caminho. Exato. Então, Portanto, às vezes, se calhar, há outro caminho que não aquele que já estava tão padronizado, não é? exatamente. É por aí. Ser quem você é o que te faz única. É verdade. Exatamente. Se nós tentarmos ser o que o outro é, Hoje se trabalha muito a questão de gestão de marca, não é? E tem os arquétipos para as pessoas passarem qual a imagem que você quer passar e tudo. Isso tudo é muito interessante. Mas é importante que você crie, faça essa gestão da imagem, escolha o seu arquétipo a partir de quem você é. sim. E as pessoas, às vezes, novamente, a comparação, né? E Daquilo que querem ser. Eu gosto daquela e eu vou fazer como aquela, não é? Exatamente. E, às vezes, é algo que você tem de diferente, às vezes não é o que você tem de diferente que vai conectar outras pessoas. Por isso que até a questão da concorrência é muito relativo quando você trabalha com pessoas. Porque as pessoas que a gente segue, você, aos poucos, você vai filtrando. Às vezes por algo até da própria vida pessoal, por isso que as pessoas trazem parte da vida pessoal também para a rede social. Isso é estratégico, porque as pessoas vão se conectar, não é? Como eu falo para mulheres, como eu falo de vida sistêmica, no meu Insta, nas minhas fotos eu uso imagem do meu marido, das minhas filhas, enfim. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, mas a Flávia sabe do que ela está falando, porque ela tem isso na vida dela. Então, trazer, e as pessoas, lógico, você filtra o que vai se conectar com o seu público, não é? Mas esse é o ser único que vai fazer a diferença no final das contas. Então, quando você vai fazer uma gestão de marca, primeiro você tem que ter trabalhado esse quem eu sou. Sim, senão você exato. vai criar um personagem e você não consegue manter aquilo por muito tempo. Exato. É falso. O verdadeiro, depois, quando sai cá para fora, uma força. Ame quem você é e não tenha medo de ser a sua pessoa favorita. Eu gostei desta frase. Não tenha medo de ser a sua pessoa favorita. Não sei se eu sou a minha pessoa favorita. Devia. Acho quase de certeza que não sou a minha pessoa favorita. Vamos ter aqui uma consulta. Não. Mas eu acho que é de pensar isso, não é? Sim, sim. Temos mesmo que gostar de nós, não é? E melhorar o que não Se não gostamos. gostarmos de nós. E aqui tem um conceito, exatamente, tem aqui um conceito que a Flávia fala, a sua vida ideal não é sobre buscar uma vida perfeita, mas vivenciar o que é essencial e de valor para você, não é? Aquilo, lá está, já falámos sobre isto, aquilo que tem valor para mim pode não ter para outra pessoa, não é? Exatamente. Eu trago esse conceito da sua vida ideal da vida justamente ideal para... é um nome que usa até nas suas redes sociais, não é? Sim, sim. A vida ideal, de buscar aqui a vida ideal.
Que é mais forte. Nós tínhamos uma coisa que era a Vila Ideal aqui no canal. Temos ainda. Vila Ideal, que é um coisa de crianças. Assuma um compromisso de pertencimento, dedicação e lealdade a você mesmo. As pessoas têm uma necessidade de pertencimento. Por isso que tem tantas comunidades, porque as pessoas querem pertencer a grupos. Até essa questão do consumo, na verdade, tem essa relação com o pertencimento. Né? As pessoas escolhem um determinado telemóvel porque a própria marca trabalha isso. Quem tem esse telemóvel é moderno, enfim, coloca esses conceitos todos, as pessoas terríveis. As pessoas seguem isso. Sim, sim. E às vezes as pessoas não têm esse senso de pertencimento a elas mesmas. Né? Eu falo que numa organização, quando existe um objetivo organizacional, a diferença da pessoa que se envolve e da que se compromete é que a que se compromete é aquela que acredita naquilo. Ela consegue identificar um propósito pessoal dela naquele objetivo organizacional. Ou seja, ela tem esse senso de pertencimento pessoal. E nós precisamos desenvolver mais esse senso de pertencimento, de lealdade a quem nós somos. Por que existe a inversão de valores? Por essa falta de pertencimento. Às vezes eu estou num... E a questão da frustração também vem por isso. Toda vez que eu estou insatisfeito com algo, é porque existe um conflito de valores. Exato. Tem algum valor meu que não está sendo atendido ou que está sendo ameaçado. E as pessoas, às vezes, passam anos, porque, é assim mesmo, toda empresa é assim e tudo. Sim. E não é, então você tem que saber quais são os seus valores. Colocar numa ordem de prioridades. Eu passei a atuar virtualmente por causa disso. Eu amava o que eu fazia, mas eu viajava o Brasil inteiro. E grávida de uma, de duas, de três, de quatro. E chegou um ponto eu falei, mas como que eu posso ser feliz e não ser? Eu me sentia culpada. Eu estava no cliente, eu amava. Na hora que eu ia para o aeroporto, eu entrava no avião para voltar para casa, me dava aquele sentimento de culpa. Então, quando eu passei, porque quando você se certifica no coaching, você tem que vivenciar o processo. Quando eu passei pelo processo, que eu tive que olhar para mim, que você levanta o tapete e não dá para jogar de volta. Exatamente. Você tem que resolver, agora tem que limpar aquilo sujo, vai aqui. Aí eu comecei a fazer esse filtro. O que é importante para mim? A minha família, um tempo de qualidade, o desenvolvimento profissional. E eu percebi que eu podia fazer aquilo tirando a parte que desalinhava. E era só tirar as viagens e atuar virtualmente. Ou seja, as pessoas também têm uma falsa ideia de que elas têm que... sou infeliz como advogado. Eu tive um cliente que ele estava... O pai dele super preocupado, muito infeliz. E a pessoa acha assim, eu tenho que largar tudo e vender artesanato na praia. Não tem nada contra. Mas ele vai chegar lá e ele vai encontrar os mesmos problemas. Então, por exemplo, nesse cliente, o que a gente descobriu no processo dele? Que a insatisfação dele é porque ele queria ter feito medicina. E aí, quando ele percebeu que aquilo que ele queria realizar por meio da medicina para as pessoas, o que estava por trás, os valores, o significado, ele poderia fazer por meio da advocacia? Pronto, acabou. Então, muitas vezes, por isso eu gosto muito do coaching, esse olhar para dentro, porque você trabalha com aquilo que você tem. Claro. Né? Ou seja, às vezes é só mudar a forma como você faz. Você não precisa mudar a profissão, mudar de país, mudar de cidade. Às vezes são pequenos graus que você muda. Mudanças. Temos que marcar outro e conversa. Temos que ir. Muito obrigada. Estamos mesmo a terminar. Muito obrigada e muito sucesso. Eu que agradeço. Obrigada, Flávia. Obrigada. E nós vamos já embora já mesmo a correr. Porque nós também gostamos de estar aqui, mas também gostamos de ir, não é? Há tempo para tudo. Tem de haver um equilíbrio. Exatamente. Portanto, ficou aqui com duas convidadas, 2 projetos, 2 formas de ver. Dois assuntos muito interessantes. Valeu a pena estar aqui consigo e contamos consigo no próximo programa. Já sabe, aqui na Curiagos TV, conversa de mulheres de segunda a sexta-feira pelas 15 horas. Algum programa que não tenha tido a oportunidade de assistir, passe no nosso YouTube, Conversa de Mulheres, e encontra muitos programas completos. E faça de si a sua pessoa favorita. Vamos tentar. A melhor pessoa. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.